Olá, eu sou a professora Dioclidiane, de Matemática. Essa é a nossa aula 11 do 7º ano e hoje nós iremos estudar a classificação de ângulos. Acompanhem comigo. Bom, a gente vai primeiro relembrar, né? Na aula passada, vimos que a rotação ou giro de uma semirreta em torno de um ponto de origem descreve um ângulo. Além disso, aprendemos que se esse giro for de uma volta completa, então o ângulo terá a medida igual a 360 graus, né? Lemos 360 graus. Agora, se o giro for de 1/2 ou meia volta, né? Então o ângulo terá a medida igual a 180 graus. Da mesma forma, se o giro for 1/4 de volta, a sua medida será igual a 90 graus. Então a gente tem que lembrar algumas coisinhas aí. Gente, esse 360 graus, né, novamente, quando eu falo 1/2, é como se eu estivesse pegando esse meu 360 graus, eu estou dividindo ele em duas partes iguais, e dessas duas partes eu estou pegando apenas uma, né? Então, quem é essa uma parte? 180. Da mesma forma, o nosso 1/4 de volta. Peguei o meu 360 graus, eu dividi em 4 partes iguais, cada parte é igual a 90, e aí dessas quatro partes eu peguei apenas uma, que foi igual a 90. E aí eu tenho um exemplo de giro de uma volta, né, um ângulo de 360 graus. Aqui eu tenho um giro de meia volta, um ângulo de 180 graus. E aqui eu tenho um giro de 1/4 de volta, que representa um ângulo de 90 graus. E aí eu vou lembrar que o meu ângulo de 180 graus, ele leva um nome especial. Ele é aqueles que nós chamamos de ângulo raso. E o meu ângulo de 90 graus, ele também recebe um nome especial. É aqueles que nós chamamos de ângulo reto. Então, todas as vezes que eu falar de ângulo raso, eu estou falando de um ângulo que tem uma medida de 180 graus. E todas as vezes que se falar de ângulo reto, eu estou falando de um ângulo que tem uma medida de 90 graus. Bom, mas nós aprendemos ainda que podemos classificar ângulos comparando suas medidas com a de um ângulo reto, ou seja, com o de um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho o meu ângulo reto, e vale lembrar aí que geralmente, não é sempre, tá? Mas geralmente o meu ângulo reto, ele é representado por esse quadradinho com esse ponto dentro que tem aí bem no cantinho. Ele é representado assim, em muitas figuras, não sempre, mas geralmente acontece. Aqui eu tenho um ângulo agudo e aqui eu tenho um ângulo obtuso. Então nós temos o seguinte, um ângulo ele vai ser agudo quando ele tem uma medida menor que 90 graus. E um ângulo vai ser obtuso quando ele tem uma medida maior do que 90 graus. Então nós podemos perceber aí que não necessariamente eu preciso fazer a medida toda certinho lá com a minha régua, meu compasso, né? Meu esquadrão, não preciso. Porque se nós observarmos aí o ângulo agudo, nós vamos ver que ele claramente é menor do que o meu ângulo reto. E o meu ângulo obtuso, ele também claramente é maior, porque ele está mais deitado. Então, nesse caso, só para saber se ele é agudo ou obtuso, não necessariamente, obrigatoriamente, eu preciso fazer medir tudo direitinho, né? Bom, quais são os elementos de um ângulo, gente? Agora veja quais são os elementos de um ângulo e como ele costuma ser indicado observando a figura ao lado. Aqui nós temos um ângulo. E aí, como que ele costuma ser indicado? Bom, o ponto O é o vértice do ângulo. A semirreta OR é um de seus lados e OM o outro lado, né? Então, o que nós podemos observar aí? Eu tenho os lados do meu ângulo e como que eu vou representar ele? Gente, a parte de cima do meu ângulo, ele vai de O até R, é uma semirreta. Então, eu preciso representar isso e coisas que eu preciso lembrar. Eu estou falando de ponto, e quando eu estou falando de ponto, as minhas letras elas têm que ser maiúsculas. Observem que sempre está em maiúsculo, então você não pode fazer OR minúsculo, quando for representar os lados de um ângulo, por exemplo. E outra coisa é que precisa ter essa setinha em cima, para indicar que é uma semirreta. Então, sempre é obrigatório ter esses elementos quando eu vou indicar o lado de um ângulo. Bom, esse ângulo ele recebe o nome de ângulo ROM, né? Eu pegando ali de cima e indo para baixo, ROM, ou ângulo MOR, quando eu pego de baixo e vou indo para cima.
A letra que representa o vértice, ela é colocada entre as outras, indicada por ROM ou MOR. Então, vamos ao seguinte. Quando eu falo de um ângulo, coisas que eu preciso saber. O vértice, ele sempre tem que estar ao meio entre as duas letras que eu vou indicar. E esse vértice, quando ele vem só com esse acentozinho aí em cima, com esse chapeuzinho, estão vendo? Então, ele já indica que é um ângulo. Eu não preciso escrever a palavra ângulo. Então é o seguinte, se eu estou representando o meu vértice está no meio e tem esse acentozinho em cima dele, isso significa que eu estou falando de um ângulo. Bom, veja mais exemplos. Eu tenho aí o meu ângulo POR, a notação que eu usei aí foi essa, né? Eu não quis ir de falar ROM. Poderia? Sim, mas eu usei o POR. Observem que o vértice O está ao meio das duas letras e que em cima dele tem o meu acento. O vértice é O e os lados é OP e OR sempre com a setinha em cima, né? Indicando que é uma semirreta. E também as minhas letras estão em maiúscula. Eu tenho esse meu outro ângulo, a notação é BMA, foi como eu escolhi. O meu vértice M ele está ao meio dos meus dois outros pontos e tem o acento em cima dele, né? Vértice M, lados MB e MA, sempre com a notação que eu falei para vocês. Bom, BMA é um ângulo reto. Os ângulos retos de uma figura geométrica serão indicados com essa notação, que foi aquela questão que eu estava falando para vocês, que geralmente tem um quadradinho bem onde fica o meu ângulo de 90 graus. Bom, esta figura representa o percurso de um ônibus entre duas cidades. A Alvorada, que vai ser representada pela letra A, e Encanto, que está representada pela letra E. Né? A Alvorada é a minha primeira cidade, a letra E ali é a minha última cidade. Bom, observe os pontos e identifique os pontos onde há mudança de direção. Como nós conversamos na aula anterior, o ângulo ele também indica uma mudança de direção. Então, em que momento essas mudanças de direção acontecem, né, gente? No momento B ali, observem que está indo sempre reto, de repente ele muda de direção. No C também, né, depois que mudou de direção no B, estava ali descendo e fez uma mudança de direção. E no meu vértice D também aconteceu uma mudança de direção. Bom, que tipo de ângulo é o CDE e o ABC? Bom, aí que vem. Eu tenho um ângulo obtuso e um reto. Ou seja, o meu ângulo CDE, ele é obtuso porque ele é maior do que um ângulo de 90 graus. E o meu ângulo ABC, ele é um ângulo reto. Uma coisa que eu preciso saber é que nem sempre os ângulos retos vão estar representados naquele quadradinho perfeito. Nesses casos aí, por exemplo, o ABC ele é um ângulo reto, ele tem uma medida de 90 graus. Bom, para chegar à escola, Carlos realiza algumas mudanças de direção, como mostra a figura a seguir. Essas são as mudanças de direção que ele realiza. E aí pergunta-se, as mudanças de direção que formam ângulos retos estão representadas em quais vértices? Então a gente precisa lembrar, meus ângulos retos são aqueles que têm uma medida de 90 graus. E aí é só preciso olhar para quais vértices, né, está ali representado o meu ângulo reto. Bom, ali no vértice G, já é óbvio, e no vértice E. Lembra que eu acabei de falar? Nem sempre um ângulo de 90 graus ele vai estar representado no modo ali como o do vértice G. Então, eu tenho ali vértice E e G. Os dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 8 horas medem. E aí, gente? Bom, se nós estamos falando de um relógio ali, dessa figura, né, em forma de círculo, eu preciso lembrar que ele vai ter 360 graus. E aí, como que vai funcionar? Gente, eu tenho 360 graus e um relógio que é dividido em 12 partes iguais. Então, eu tenho que pegar esse meu 360 graus e dividir ele em 12 partes iguais. E aí, o que eu posso observar? Quando eu fizer essa divisão, eu vou verificar que cada parte tem 30 graus. Então, de 8 até 12, eu tenho 4 partes. E fora de 8 até 12 ali, ó, que vai na parte de fora, eu tenho mais 8 partes.
Então, eu tenho o seguinte, se eu tenho 4 partes e cada parte mede 30, então dentro ali eu tenho 120. E aí eu tenho que somar esse meu 120 com alguém que dê 360, né? Então, no caso aqui, o correto é a letra C. Lembrando, dentro eu tenho 120 graus. Na parte de fora, essa parte maior, que vai ali do 7 até o 12, eu tenho 240 graus. Porque cada parte tem 30 graus. Mais uma. Luciano chegou à escola às 4 horas, conforme indica o desenho do relógio abaixo. Nesse momento, qual é a medida e a classificação do ângulo entre esses dois ponteiros? Olha o seguinte, eu tenho um ângulo de 120 graus aí, porque como eu já disse anteriormente, no relógio, cada parte equivale a 30 graus. E como eu tenho 4 partes ali dentro, então eu tenho 120 graus. E ele vai ser um ângulo obtuso. Por quê? Porque para o ângulo ser obtuso, ele tem que ser maior do que 90 graus. E como 120 é maior do que 90, nós temos, portanto, aí um ângulo obtuso. Identifique os ângulos, os vértices e os lados da figura abaixo. Observem aí que eu tenho aí vários ângulos, vértices e lados. Então, como que eu faço? Bom, os ângulos eu tenho C', o D e o C formam um ângulo. Depois, o B', o C e o B formam outro ângulo. O A', o B e o A formam outro ângulo. Só que o C', o D e o A, ele formam um ângulo maior, né? E também tem o B', o C e o A formando outro ângulo. Então, eu tenho esses 5 ângulos aí. Os vértices desses ângulos todos é apenas o D, o C e o B. Agora, lados, lembrando, tem que representar sempre com letra maiúscula, né? Tanto os vértices quanto o ângulo e o lado, e sempre com essa setinha em cima. Então, lados, eu tenho C' e D, o D e o C, formando a medida do primeiro ângulo. Tenho o B', o C e o B, formando os lados do meu segundo ângulo. Depois vem o A' e o B e o A, formando os lados do quarto ângulo. Depois eu tenho os lados C', o D e o A, formando os lados de mais um ângulo. E por último, né, eu tenho ali B' e C e o A formando os lados do meu último ângulo. Bom, então lembre-se, na aula de hoje nós relembramos a classificação de um ângulo a partir do ângulo reto, né, se ele é agudo, se ele é obtuso. Nós estudamos os elementos de um ângulo e resolvemos exercícios com os conceitos estudados. Caso tenha ficado alguma dúvida, você queira rever a aula, basta acessar a nossa plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula!